a situação, assim, vamos dizer, entregue à espontaneidade, elas não teriam acesso à internet. Então, nós atingiremos esses 37 milhões de estudantes de todas as 56 mil e poucas escolas de ensino médio e fundamental até 2010. Em 2008, nós vamos atingir esse ano 14 milhões, mais ou menos. De estudantes. De estudantes. Dilma, desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo. E os professores vão ter acesso também? Bom, nós fazemos duas coisas. A qualidade também dos professores? Bom, nós estamos trabalhando em dois níveis, né? O mesmo programa que há para o estudante, há para o professor, né? Fornecer para o professor o equipamento adequado e, sobretudo, o Ministério lá da Educação e o Ministério da Cultura, tanto o Fernando Haddad como o ministro Gil, eles estão procurando selecionar os melhores conteúdos. Por exemplo, uma aula de matemática, que for uma aula excepcional, você tem a oportunidade, através da banda larga, de julgá-la na rede e atingir ao conjunto dos estudantes. A mesma coisa com aula de física, de biologia, a mesma coisa com os conteúdos culturais também. E também, a gente sabe a inventividade do nosso povo, né, João? E aí a gente não pode... subestimar a capacidade que será para esses milhões de crianças e jovens ter acesso à internet, aos conteúdos, entender a importância, por exemplo, do ensino do inglês. É mais fácil querer aprender inglês depois que você vê que se você estudar o inglês, você tem uma porta aberta para o mundo. Isso sem menosprezar a importância fundamental que é a nossa própria língua, né? Não, isso óbvio, mas o inglês hoje em dia é uma língua quase que de acesso, né? Quer dizer, você tem acesso à informação de uma forma muito maior. Você é uma pessoa, dizem que você é uma pessoa muito ansiosa, é verdade que mesmo sem fumar, de vez em quando você pede uma baforada de alguém que está fumando, quebra a caneta na mesa? Olha, Jô, eu parei de fumar em 89, eu fumei quase 29 anos. E nunca mais eu inalei o fumo. Mas, assim, eu vou confessar, em alguns momentos, mas não são constantes nem sistemáticos. De vez em quando eu fumo uma cigarrilha, mas é muito... você mesmo pensei que você pedia emprestado, deixa eu dar uma baforada. Pronto. Mas é isso. Passou. Mesmo. Agora, é o seguinte, eu nunca mais vou voltar a fumar. Porque eu acho que foi uma conquista pessoal minha não fumar. Acho fumar e acho que as pessoas têm de parar de fumar. Eu sei que faz imenso mal e principalmente quanto mais a gente habitua, mais a gente depende. Mas é difícil de largar. Eu fiz um esforço sobrenatural para parar e consegui. Você sabe que o Drauzio Varela me disse uma vez o seguinte: olha, eu fumei durante, sei lá, 25 anos também, e ele disse assim: agora, se eu souber, ele está sem fumar há 25 anos, ele disse assim: agora, se eu souber que eu vou morrer daqui a uma semana, a primeira coisa que eu faço é sair e comprar um maço de cigarro. Que é um vício que fica tão dentro da pessoa que é terrível. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua ida ao Senado. Quer dizer, o motivo da ida, né, para a Comissão de Infraestrutura era o PAC. Mas a oposição queria falar do dossiê, que depois eu também quero falar do dossiê, né, com gastos do Fernando Henrique. Afinal, quem é que você acha que mandou fazer o tal dossiê? Olha, Jô, eu vou repetir assim a mesma declaração que eu venho dando. Nós fizemos um banco de dados e isso estava claramente explicado para os senadores. Até porque nós respondemos um pedido de informação do senador Arthur Vigílio, em que ele solicitava os dados de 95 a 2002 de 2 ministros. E na época, naquela oportunidade, setembro de 2005, nós falamos para ele que estávamos fazendo um banco de dados e que quando ele estivesse pronto, a gente disponibilizaria para ele as informações que ele pedia, referente a esse período 95-2002. Por que nós fizemos um banco de dados? Por um motivo muito simples. Havia várias vezes, em 2004, ainda não era eu não estava na Casa Civil, mas em 2004,
por várias ocasiões, o Tribunal de Contas fez críticas à forma pela qual os dados estavam sendo apresentados, dizendo que estavam de difícil controle e fiscalização, e pediram mais transparência. Ora, como mais transparência não é colocar uma projetor de luz em cima dos dados, né? É ter acesso a um instrumento, a um instrumental da tecnologia de informação e informatizar aqueles dados. E a gente fez isso com um banco de dados, que é uma das possibilidades para você organizar dados. Mas nós começamos fazendo do nosso período, porque era esse período que sistematicamente pediam. Do período anterior pediam pouco. Um dos pedidos é esse que eu te mencionei, do próprio senador Arthur Virgílio. Então nós não fizemos, nós nunca aceitamos e não aceitaremos que fizemos sequer meio dossiê. Fizemos foi um banco de dados. Se tiraram informações desse banco de dados é outra questão. Agora, eu vou preferir, Jô, te explicar por que eu não posso me manifestar a respeito. Isso ainda está sob investigação. Apesar da gente já ter concluído a comissão de sindicância e da comissão de sindicância ter entregue todos os elementos para a Polícia Federal não concluiu o inquérito. Enquanto estiver sobre o inquérito da Polícia Federal, o governo não se pronunciará, a não ser em ocasiões específicas, como o depoimento do Senado, que eu podia ou não responder, eu preferi responder, até para não deixar nenhum registro que nós temos alguma coisa a ocultar. Aliás, foi ótimo que você, inclusive, deu ao senador José Agripino a belíssima oportunidade de ficar calado. Como a gente pode ver aqui no tempo que eu já mostrei, aliás, logo no dia seguinte. Vilen, solta, por favor. Eu apenas repeti trechos de uma entrevista da ministra Dilma, e que quem fala nos depoimentos a gente mentia feito doido, mentia muito, mas muito, não fui eu quem falei, foi a ministra que falou. Eu apenas repeti o que ela falou, condenando o regime de exceção. Eu quero que fique claro, ministra, que eu estou condenando o regime de exceção e que entendo que Vossa Excelência declarou isso como uma manifestação sentida de que, para sobreviver, talvez fosse obrigado a mentir muito. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. O senador podia... Pode tirar, Vilen, tira. O senador podia ter ficado calado. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas agora, já que estamos no assunto do dossiê, eu quero saber por que é que governos que falam em transparência, como o governo do Fernando Henrique, o governo do Lula, fala-se muito em transparência. Como é que existe, a não ser por motivos de segurança nacional, por que existem dossiês ou arquivos secretos? Por que tudo isso não é aberto, inclusive os dossiês da época da ditadura? Por que não é aberto isso? Olha, Jô, no caso específico dos dados dos presidentes, nós precisamos de fato de melhorar a legislação e tudo. Mas hoje o que acontece? Acontece que é considerado problema de segurança para presidentes, vice-presidentes e dignatários estrangeiros que vêm ao Brasil, né? Então, quando vem um presidente da República de outro país, geralmente vem toda a sua equipe de segurança e há um controle bastante rígido de alimentação, hospedagem e transporte. São esses 3 itens.